Queridos, a palavra filosofia aparece apenas uma vez na Bíblia, e o texto é Colossenses 2:8, onde Paulo diz: cuidado, que vocês não deixem alguém os tornar prisioneiros pelas suas filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8. Embora essa palavra, filosofia, signifique amor à sabedoria, ela sempre fala de uma sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus. Os homens dizem que amam a sabedoria, mas a sabedoria deles sempre se opõe à sabedoria de Deus. Paulo fala dessas duas sabedorias, a do mundo e a de Deus, nos capítulos 1 a 4 de 1 Coríntios. Depois você pode ler sobre filosofia na Bíblia. 1 Coríntios 1 a 4. Eu vou dar a vocês agora uma pequena lista de filosofias ou sabedorias do mundo que são as mais populares em nossos dias. Naturalismo, esse talvez seja a base de tudo, até porque a filosofia essencial do naturalismo, o fundamento do naturalismo é o darwinismo, e com base no naturalismo, o agnosticismo, o ceticismo, existencialismo, relativismo, subjetivismo, pragmatismo e, no fim da lista, duas filosofias bem religiosas: ecumenismo e neopentecostalismo. Como acontecia com a filosofia religiosa, ou seja, a heresia que penetrava na igreja de Colossos, todas essas filosofias pós-modernas ameaçam imensamente a igreja de Cristo em nossos dias. Hoje nós estamos numa era chamada de pós-modernismo. E essas filosofias que eu citei, especialmente elas, ameaçam profundamente a igreja de Cristo em nossos dias. E a verdade cristã que elas mais atacam é precisamente a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Todas as filosofias têm esse alvo central. Intencional ou não intencionalmente, elas atacam a suficiência de Cristo. Portanto, a advertência de Paulo para mim e para você é extremamente atual. Ele diz em Colossenses 2:8, escute aí. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Essa é a tradução do verso 8 na nova tradução na linguagem de hoje. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Se você se deixar levar, se você for enganado, arrastado, seduzido por algum tipo de filosofia, simplesmente você será um prisioneiro, você será um escravo moral, especialmente um escravo moral e espiritual. E o Senhor que estará por trás da sua escravidão será Satanás. O seu Senhor será Satanás. Por isso Paulo diz: essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas. Essas falsas ou vãs filosofias vêm de criaturas humanas, na nossa tradução, das tradições humanas. E vêm também dos espíritos que dominam o universo, ou seja, dos principados e potestades, e não de Cristo. O perigo para nós
não é menor do que era para os irmãos colossenses. E o cuidado, irmãos, que nós devemos ter inclui conhecer as filosofias e principalmente a suficiência de Cristo. Quando Paulo fala, tenham cuidado, qual deve ser o nosso cuidado? Ele inclui conhecer as filosofias, mas principalmente a suficiência do Senhor Jesus Cristo. No sermão anterior, domingo passado, nós examinamos os versos 4 a 10 desse texto, mostrando duas razões da suficiência do nosso Senhor. São essas duas razões. Leia comigo. Primeiro, Cristo é suficiente pelo modo que nos unimos a Ele. Como é que nós unimos a Cristo? Pela fé. Volta, irmão. Pelo modo que nos unimos a Ele, a fé. Versos 5 a 7. Então você pode verificar lá. Nós podemos ser unidos a Cristo somente pela fé, porque Ele faz todo o restante. Ele faz tudo que é necessário. Inclusive a fé é Ele que nos dá. Até a fé é obra da graça de Deus. Mas todas as obras que os seres humanos supõem ser necessário que realizem para obterem favor de Deus, perdão, paz com Deus, reconciliação com Deus, vida eterna, vitória sobre o mal, todas as obras que os homens supõem terem de fazer para obterem o favor de Deus, todas essas obras são absolutamente desnecessárias, porque Cristo já fez. Cristo já fez todas as obras. E além disso, qualquer obra que nós fizéssemos sempre seria insuficiente. Cristo é absolutamente suficiente e nós absolutamente insuficientes e para sempre. Se nós confiarmos nas nossas obras, estamos completamente desesperados. Segundo, nós vemos nos versos 3, 4, 8 a 10, todos juntos, Cristo é suficiente por causa do que Ele é para nós, perfeição. Ele é perfeição. Como é que Paulo diz isso em Colossenses? Através da palavra plenitude ou pleroma. Cristo é a plenitude de Deus em nós e para nós. Ele é a nossa perfeição diante de Deus. Vamos ver hoje mais duas provas de que existencialmente falando, e existencialmente inclui o espiritualmente, nós só precisamos de Cristo. Mais duas provas de que existencialmente falando, nós só precisamos de Cristo. Terceiro, juntos, Cristo é suficiente por causa do que Ele fez em nós, regeneração. Por causa do que Ele fez em nós, regeneração. Versos 11 a 13. Verso 11. Nós vamos ler os versículos em cada tópico daqui um pouco. Então apenas fique com isso. O que Paulo quer dizer nesses versos 11 a 13? Olha bem, um pilar poderoso da heresia colossense era a ideia de que a circuncisão de Moisés era fundamental para a salvação. Então os líderes da heresia diziam, olha, você precisa circuncidar aquele rito ordenado por Moisés na velha aliança, porque isso é fundamental para a salvação. Paulo responde dizendo que o fundamental é a regeneração cristã e não a circuncisão judaica. E nesses versículos 11 a 13, encontramos então, esses versículos talvez sejam os mais completos do Novo Testamento, esse texto, esses 3 versículos, talvez seja o texto mais completo do Novo Testamento, acerca dessa doutrina da regeneração ou do novo nascimento. Aqui nós encontramos 3 verdades bastante esclarecedoras sobre novo nascimento
do qual Jesus falou no capítulo 3 de João, ou regeneração cristã. Escute com atenção. Primeiro, a circuncisão necessária, diz Paulo aqui, a circuncisão necessária, indispensável, não é a física ou exterior, ou seja, não é retirar o prepúcio da criança, né, que era a circuncisão, a retirada do prepúcio do órgão sexual da criança. A circuncisão necessária, indispensável, não é a física ou exterior, mas a espiritual ou interior. É o que ele diz no verso 11, leia comigo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora presta atenção, a palavra nele quer dizer que na circuncisão espiritual acontece uma fusão, uma união profunda entre Cristo e o cristão. E nele também quer dizer que a circuncisão espiritual só é possível em Cristo, através de Cristo. Você não pode ser circuncidado espiritualmente fora de Cristo, em religião ou em qualquer outro tipo de suposto Deus ou Salvador. Você precisa estar nele, em Cristo. É preciso que haja uma união espiritual, uma fusão profunda entre você e Cristo. Aí você é circuncidado. A circuncisão que não pode faltar na vida de nenhum ser humano. E, gloriosamente, essa circuncisão se aplica também às mulheres, porque a circuncisão de Moisés era só nos homens, obviamente. Então, a circuncisão de Cristo, ela é completa, ela é para ambos os sexos, ela é completa também nesse aspecto. A expressão foste circuncidado, quer dizer que, ao aplicar a obra de Cristo no pecador, o Espírito Santo fez o seu coração ressuscitado, transformado, quebrantado e dedicado a Deus pelo poder do Evangelho. Quando o Espírito Santo aplica a redenção de Cristo no pecador, ele faz o coração desse pecador espiritualmente ressuscitado, quebrantado, transformado e dedicado a Deus pelo poder do Evangelho. Essa é a circuncisão de Cristo. E como ela não acontece? O apóstolo continua dizendo, não por intermédio de mãos. Olha o seu texto. Não por intermédio de mãos. Ou seja, a circuncisão de Cristo não é aquela operação física que alguém fazia numa criança judia ou num adulto que se convertia ao judaísmo. A circuncisão de Cristo, diz Paulo, é feita pelo Espírito Santo e não por mãos humanas. O Espírito Santo entra aonde o ser humano não pode entrar, no coração. Ele entra no coração. O Espírito Santo corta, ressuscita, transforma, onde o ser humano não pode tocar, no espírito, no caráter do eleito de Deus. O Espírito de Deus entra lá na alma, entra no espírito, entra no ser essencial da pessoa, e o Espírito Santo lá faz a circuncisão, lá ele tira o nosso prepúcio espiritual, lá ele retira o nosso prepúcio espiritual. E o que é que eu estou querendo dizer com prepúcio espiritual? Em que consiste essencialmente essa circuncisão ou essa retirada de prepúcio espiritual? Paulo continua dizendo, no despojamento do corpo da carne. O que é a circuncisão de Cristo? O despojamento do corpo da carne. Irmãos, o sentido aqui é que quando um pecador nasce de novo, ele automaticamente e progressivamente vai lançando fora a sua velha natureza.
Quando a pessoa é regenerada, quando ela é convertida, quando ela é circuncidada por Cristo, no mais íntimo do seu ser, ela vai se desvencilhando da sua natureza pecaminosa. Ela vai se desvencilhando do seu caráter, dos seus hábitos, da sua mentalidade, das suas disposições e das suas atitudes pecaminosas e malignas. É o despojamento do corpo da carne. Quando a pessoa é circuncidada por Cristo, ela não é mais motivada pela carne, mas pelo Espírito Santo. Não é mais comandado pelo pecado, mas por Cristo. Se você foi circuncidado por Cristo, se você tem a circuncisão de Cristo, você não é mais comandado pelo pecado, pela carne, você é comandado pelo Espírito Santo. Você não é mais comandado pelos seus desejos egoístas, a sua natureza caída. Você é comandado por Cristo. O despojamento do corpo da carne quer dizer que o pecado não caracteriza mais a natureza e a vida do cristão. O que caracteriza alguém que foi circuncidado por Cristo não é mais o pecado, é a mente de Cristo, é a vontade de Deus, é a santidade de Deus, é a justiça de Deus, é a verdade de Deus. Você é caracterizado pela verdade de Deus, pela mentalidade do reino. Você é caracterizado pelas disposições, os projetos, os sonhos de Deus, e não mais os seus. O pecado não caracteriza mais a natureza e a vida de um cristão. O apóstolo esclarece isso no seguinte texto. Leia aí, escute aí. Não precisa abrir sua Bíblia, escute 1 Coríntios 6, 9 a 11. Presta atenção, nós lemos esse texto hoje de manhã, ele se aplica perfeitamente aqui também. 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo diz, olha o que é, como é uma pessoa que não passou pelo despojamento do corpo da carne, ou da natureza caída. Como é essa pessoa? Paulo diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, em resumo, eles são injustos. Aí Paulo diz, não vos enganeis, nem impuros, aqui falando de imoralidade sexual, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é o corpo da carne que caracteriza a pessoa que não nasceu de novo. Claro, não herdará o reino de Deus. Agora Paulo vai descrever alguém que foi circuncidado por Cristo. Tal fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a base, a redenção de Cristo. E aí, a obra do Espírito Santo que aplica essa redenção e opera a circuncisão no coração do pecador. É o nome de Jesus Cristo, é a redenção que Ele realizou. E aí o Espírito Santo opera com base nessa redenção e faz a obra no coração. Realiza a circuncisão de Cristo na alma da pessoa. Esse verso 11 traduz precisamente o que Paulo quer dizer com despojamento do corpo da carne. Essa circuncisão espiritual, queridos, já era requerida por Deus no Velho Testamento. Deus exigiu na velha aliança a circuncisão física, mas não para que as pessoas confiassem nela como um método, um caminho de salvação. Era o que aconteceu com os judeus e que acontecia com os hereges de Colossos. Eles estavam crendo que apenas tirar o prepúcio fisicamente já era
meio de salvação, já era pertencer a Deus, já era ter os pecados perdoados. Mas lá mesmo no Velho Testamento, Deus deixou evidente que esse não era o objetivo da circuncisão. Você vai encontrar inúmeras vezes no Velho, inúmeras não, mas muitas vezes, no Velho Testamento, Deus dizendo, convocando, conclamando o povo: circuncidai o vosso coração, circuncidai o vosso coração, circuncidai o vosso coração. Então essa circuncisão de Cristo já era requerida lá, e muitos passaram por ela, muitos a experimentaram, muitos a manifestaram na velha aliança. Eu espero que você tenha entendido o que é essa parte, esse verso 12, esse verso 11. Segundo lugar, a circuncisão de Cristo, regeneração em nós, foi espiritualmente simbolizada quando passamos pelo batismo. Aonde que a circuncisão de Cristo é simbolizada? É representada, figurada. Qual é uma metáfora da circuncisão de Cristo? O batismo cristão. Olha o verso 12, leia comigo, juntos. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, esse versículo evidencia a importância do batismo cristão. Olha o que ele diz. Primeiro, o novo cristão é simbolicamente sepultado no batismo. No dia que você se converte a Cristo, você faz uma preparação e aí você é batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso significa? Algo extremamente importante. Significa que o seu velho homem foi sepultado com Cristo. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, o cristão, aquele que foi circuncidado por Cristo no seu coração, ele é no batismo simbolicamente sepultado com Cristo. Esse é o lado negativo da regeneração. Na prática significa que nós morremos ou renunciamos para sempre a toda iniquidade, autossuficiência, secularismo e idolatria. Batismo significa isso. Quando você é batizado, um novo cristão é batizado, ele está declarando: eu morri, e agora estou sendo sepultado. Ou seja, eu morri, e eu renunciei para sempre a minha vida de iniquidade, de autossuficiência, de secularismo, de idolatria. Renunciei a isso. Eu morri para isso tudo. Nas palavras do próprio Paulo, nos despojamos, ou seja, tiramos, arrancamos de nós a roupa velha. Nos despojamos do velho homem, arrancamos de nós a roupa que é o velho homem. Depois você lê Efésios 4, 22 e 3, 9. Colossenses 3, 9. Segundo, o novo cristão é simbolicamente ressuscitado no batismo. Ele é sepultado e no batismo ele é também ressuscitado, ou seja, ele declara aquele ato, representa, ele publica aos principados e potestades e aos 7 bilhões de pessoas da terra. Ele publica: eu estou ressuscitado com Cristo. Esse é o lado positivo da regeneração. Na prática, significa que nós vivemos agora para conhecer a Cristo, crescer no caráter dele, adorar o nome dele, servir o povo dele, proclamar o reino dele. Nós tiramos a velha roupa, vestimos a roupa nova, deixamos de ser várias coisas, passamos a ser muitas outras coisas. Fomos ressuscitados. E é isso que Paulo ensina quando ele diz que nos revestimos do novo homem. Revestimos. Depois você lê Efésios 4, 23 a 24 e
Colossenses 3:10. Essas verdades exigem 3 explicações. Primeiro, o batismo cristão é apenas um símbolo, mas é fundamental. Não pode e não deve ser negligenciado. O batismo não pode ser desprezado. Se alguém foi circuncidado por Cristo, vai ser batizado numa igreja bíblica. Vai se submeter ao batismo numa igreja bíblica. Vai se comprometer com a igreja bíblica através do batismo cristão. Segundo, o batismo substituiu a circuncisão como sinal e selo da fé. Você vai ver em Romanos 4:11, Paulo dizendo que a circuncisão era o sinal e selo da fé. O que na nova aliança é sinal e selo da fé? Se não é o batismo, não tem mais nada. Tinha que ter um sacramento. Tinha que ter um símbolo do pertencer ao povo de Deus, do pertencer à aliança de Deus. Tinha que ter um símbolo na velha aliança. E tinha o símbolo externo, que era a circuncisão. Se o batismo não substitui a circuncisão, então não tem nada na nova aliança. O batismo substitui a circuncisão como sinal e selo da nossa fé. Podemos dizer que os 2 sacramentos da velha aliança eram a Páscoa e a circuncisão. Os 2 sacramentos da nova aliança, a Santa Ceia e o batismo. E terceiro, sepultamento e ressurreição com Cristo, nesse texto, significa apenas que ao sermos salvos por Cristo, a salvação em Cristo, a regeneração, quer dizer que nós somos sepultados com Ele e ressuscitados com Ele. Só isso. Amém? Não significa que, aqui, quando fala de sepultar e ressuscitar, não está dizendo que a imersão é a única forma correta de batismo. Não está ensinando modo de batismo nessa passagem. Circuncisão com Cristo, ser morto com Ele, sepultado com Ele, ressuscitado com Ele, quer dizer apenas que nós somos regenerados. Está falando de regeneração, não está falando de modo de batismo. A linguagem não está querendo ensinar que nós devemos ser imersos em água, embora nós aqui nessa igreja não temos nada contra batismo por imersão. Mas não significa que a imersão é a única forma correta de batismo, e depois, se você quiser, eu posso te explicar isso. Terceiro, o que nós aprendemos nesse texto? Verso 13 agora. Atente aí. Ouça isso. O que nós aprendemos aqui? A circuncisão de Cristo, que é representada no batismo, é obra só de Deus, porque o homem está absolutamente morto em seus pecados. Isso é extremamente importante, preste mais atenção. A circuncisão de Cristo é uma obra só de Deus, porque o pecador está absolutamente morto em seus pecados. Verso 13, leia comigo. Todos o 13. E a vós outros que estáveis mortos. Esse versículo fala da única causa da desgraça e da única razão da felicidade do homem ou do ser humano. A causa da desgraça humana é a morte moral e espiritual em Adão. E a causa da felicidade do homem é a ressurreição espiritual com Cristo. Essa é basicamente a causa da nossa desgraça, do nosso desespero eterno. A nossa morte moral e espiritual em Adão. E a causa da nossa felicidade e esperança infinita é a ressurreição espiritual com Cristo ou em Cristo. A primeira parte do versículo apresenta as 2 razões da desgraça ou morte espiritual. Primeiro, o texto diz: pelas vossas transgressões. Pelas vossas transgressões, a palavra grega significa pecados cometidos por ações, palavras, pensamentos, decisões, reações. Coisas que nós fazemos ou não fazemos e que são pecados.
Então, transgressões está falando só de pecados externos, visíveis, audíveis, sensíveis. Transgressões, ações, palavras, pensamentos, decisões, reações. Os homens estão mortos porque deliberadamente, alegremente, praticam mentira, roubo, bebedeira, difamações, assassinatos, fornicação, adultério, zombaria, adoração de ídolos, profanações de todos os tipos. Por isso os homens estão mortos, pelos seus atos pecaminosos. A lista não tem fim, a lista de transgressões. E por causa desses atos ou transgressões, os homens estão totalmente desprovidos da vida divina e não poderão escapar do inferno. Mortos em nossas transgressões. Por isso os homens estão desprovidos de vida divina. Não tem como escapar do inferno. Se as suas transgressões não forem tratadas e resolvidas, você não tem esperança. Preste atenção nisso. Mas a segunda razão dessa morte é a pior. A pior razão. Paulo diz, pela incircuncisão da vossa carne. Mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Queridos, isso significa a natureza humana depravada. O coração absolutamente revoltado contra Deus. A entrega voluntária do homem a toda paixão natural e pecaminosa. É isso que é a incircuncisão da vossa carne. Aqui já não fala mais de pecados visíveis, sensíveis, audíveis. Está falando de pecados dentro. Falando do nosso coração. Essa é a incircuncisão da nossa carne, ou da nossa natureza depravada. Os seguidores da heresia pensavam que o problema do homem era a incircuncisão física, a incircuncisão do corpo, ou do órgão físico. Paulo diz, vocês estão muito enganados. O verdadeiro problema está em seus corações. Os seus corações estão encharcados de orgulho, egoísmo, cobiça, incredulidade, ira, ódio, rebelião, idolatria, sensualidade, engano e muito mais. O problema é a incircuncisão dos seus corações, ou da vossa carne, que aqui não tem nada a ver com o corpo. Os seus corações são o maior problema. Paulo diz, por isso que vocês estão mortos. Por isso que todos os seres humanos que nascem nessa terra, nascem espiritualmente mortos. Eles vão cometer transgressões só depois de alguns anos, sei lá, depois do terceiro ano. Quando é que a criança começa a pecar? Começa a cometer transgressões, igual nós adultos. Não sei. Só que ele já nasce com esse problema fundamental, que é a incircuncisão da sua carne, é a sua natureza depravada, é o seu coração encharcado de orgulho. Ou você não viu criança orgulhosa? Você nunca viu, né? O problema é o seu coração encharcado de orgulho, de egoísmo. Você não viu nenhuma criancinha egoísta. O problema é o seu coração encharcado de cobiça. Você não viu nenhuma criancinha cobiçosa. O problema é o nosso coração encharcado de incredulidade, de ira, de ódio, de rebelião. Você não viu nenhuma criança irada nem rebelde. O problema é o nosso coração encharcado de idolatria, de sensualidade, de engano e muito mais. Paulo está dizendo, esse é o problema, a incircuncisão da vossa carne. Então, qual é a esperança? Qual é a felicidade do homem?
Paulo menciona duas obras da graça, que são a nossa esperança e a nossa felicidade. Duas obras da graça, prossiga no versículo. Vos deu vida, pela instrução da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele vos deu vida, presta atenção, vos deu vida, juntamente com ele. Aqui é mencionado, queridos, o segundo método básico com que Deus salva pecadores. Qual é o primeiro método básico com que Deus salva pecadores? O primeiro método é esse: Deus matou a morte, conquistou a vida eterna para o seu povo, na obra de Cristo consumada na cruz. Esse é o primeiro método que Deus salva pecadores. Ele matou a morte, Ele conquistou a vida eterna para mim e para você. Ele conquistou a vida na obra do seu Filho consumada na cruz do Calvário. Mas o segundo método é esse: Deus então, tendo conquistado essa vida para o pecador na cruz de Cristo, Ele aplica essa vida de Cristo ao coração do pecador, destruindo assim a morte espiritual. Ele aplica em nós a vida que Cristo já conquistou. Paulo dissera isso em Efésios 2, 5 e 6. Veja o que Paulo diz. O que Paulo escreve? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. É nele, fora dele, nada. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É obra de Deus, porque nós estamos mortos, é a graça. 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus vai à cruz no seu Filho Jesus, conquista a vida, mata a morte espiritual, mata a morte eterna. Depois Ele envia o Espírito Santo ao coração, ao espírito, à mente do pecador, e ali Ele implanta essa vida. Ele tira esse homem do túmulo, essa mulher do túmulo do pecado, ressuscita, faz que ele tenha uma nova vida nesse mundo e o entroniza nos céus. Ele entroniza o pecador nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, a regeneração é a vida que Cristo conquistou na cruz, aplicada ao coração do pecador totalmente morto. Regeneração é redenção aplicada, é expiação aplicada, é propiciação aplicada. Deus conquistou na cruz a vida. Então o que é regeneração? A vida que Cristo conquistou, aplicada agora ao coração do pecador que estava totalmente morto. Quem faz isso? Exclusivamente Deus. Eu espero que você esqueça essa doutrina de que Deus abriu o caminho da salvação na cruz, e agora Ele espera, Ele até, alguns sugerem, Ele até implora, suplica, para que o pecador decida se vai aceitar essa salvação ou não. Queridos, ainda que Deus suplicasse, ainda que Deus implorasse, seria inútil, porque o pecador está morto. Você já viu um cadáver? Se você sai correndo do velório quando o cadáver se levanta, mais ainda você devia se admirar e se espantar de ver um pecador sem a graça de Cristo se levantar, porque ele está morto. Então esqueça a doutrina que Deus abriu o caminho da salvação. Agora, então Ele só fez isso, abriu o caminho da salvação. Agora tudo depende do ser humano, do pecador. Agora Deus está lá esperando, até implorando, suplicando, chorando, na espera, no anseio de que o pecador por si mesmo aceite essa salvação, aceite Jesus, como as pessoas costumam dizer.
Meus queridos, é Deus soberanamente que faz as duas coisas: mata a morte na cruz e depois mata a morte dentro do pecador, ressuscitando-o com Cristo. Deus faz as duas obras. Deus faz toda a obra da nossa salvação. Ele que primeiramente mata a morte nossa, a nossa morte espiritual na cruz, depois mata a morte dentro de nós, ao aplicar a vida de Cristo e nos ressuscitar espiritualmente. É Deus que faz tudo. Aí você diz: mas pastor, eu não tenho que fazer nada. A Bíblia diz que você tem que se arrepender e crer. Mas se você se arrepender e crer, é porque Deus te fez se arrepender e crer. Deus te ressuscitou, te deu fé e te deu arrependimento, e você precisa fazer isso. Se não fizer, você está morto e vai morrer no inferno eternamente. Mas a salvação é completamente obra de Deus, não é obra de homem, e por isso nenhum cristão verdadeiro perde a salvação, porque não é obra minha. Se é obra dele, é da obra dele. E se ele fez, ele fez. Ele não desfaz. Se tem uma coisa que Deus não te desfaz, é regeneração, é novo nascimento. Se tem uma coisa que Deus não desfaz, é a redenção de um pecador. Uma vez que ele fez, está feito por toda a eternidade. Louvado seja Deus. E qual é o resultado dessa vida espiritual? Chama-se perdão de Deus. No final do versículo, leia comigo: perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, esse perdão significa que nossos pecados, quando nós somos regenerados, quando nós somos ressuscitados com Cristo, nossos pecados foram cancelados, apagados pelo sangue de Jesus, como se nunca tivessem acontecido. Pecados foram cancelados, foram apagados. E se os pecados se foram, também a nossa culpa e a condenação, e nossa condenação diante de Deus, desapareceram. Note a palavra todos nesse versículo. O que diz? Perdoando todos os vossos delitos. Isso significa que nenhum dos nossos pecados escapou do sangue de Jesus. Qualquer coisa pode escapar de qualquer coisa, mas nenhum pecado escapa do sangue de Cristo. Se o pecador é regenerado, é salvo, seus pecados foram plenamente, absolutamente removidos, apagados, extinguidos. Até os mais horríveis, os mais vergonhosos pecados foram aniquilados pelo sangue de Jesus no dia da nossa regeneração e conversão. Até os mais horríveis, os mais vergonhosos pecados. Por isso eu espero que nesta noite, se você tem vivido assim, atormentado, atribulado, afligido por causa de pecados que você cometeu há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, você tem vivido afligido, atormentado por pecados, querido, se você se converteu a Cristo de coração, e você o segue de todo o seu coração, você odeia o pecado, e vive fugindo do pecado, e perseguindo a santificação, você é de Cristo, e os seus pecados foram apagados. Então descanse em Deus. Pare de viver afligido, atormentado, atribulado, por causa dos seus pecados, porque eles não escaparam do sangue de Cristo. Todos foram cobertos, apagados, aniquilados, como diz a carta aos Hebreus. Viva na liberdade da culpa, viva na liberdade de toda condenação, porque Romanos 8:1, você sabe de memória, se você conhece um pouquinho da Bíblia. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação, é porque nenhuma culpa há. Então que nós vivamos na liberdade dos filhos de Deus, dos purificados pelo sangue de Jesus. Isso quer dizer, queridos, o que isso quer dizer? Como é que o cristão vive então? Como que o cristão vive? Primeiro, ele vive sem culpa, porque foi perdoado. Segundo, ele vive em santidade, porque foi regenerado. Se você foi salvo, primeiro você vive sem culpa porque foi perdoado.
vive em santidade, porque foi regenerado. E o perdão só vem depois da regeneração. Primeiro você é ressuscitado. Você começa a odiar o pecado. E já começa a fugir dele. E por isso também é que seus pecados já foram perdoados. Você vive em santidade porque foi regenerado. Ou seja, está morto para o pecado e vivo para Deus. Esse é um cristão bíblico, morto para o pecado, vivo para Deus. Sobre isso, leia os detalhes em Romanos 6, 1 a 14. Depois você lê os detalhes lá. Romanos 6, 1 a 14. Meus queridos, nesses 3 versículos, nada fica mais evidente do que a suficiência de Cristo. É nele, em Cristo, que nós somos circuncidados. É nele que nós somos sepultados. É nele que nós somos ressuscitados. É nele que nós somos batizados. E é nele que nós somos perdoados. Absolutamente perdoados. Portanto, ele é tudo que possuímos. E mais do que isso, ele é tudo que precisamos. Cristo não é só tudo que nós possuímos. Ele é tudo que precisamos. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Nós temos que terminar esse texto hoje. Tem só mais 2 versículos. Quarto, todos juntos? Cristo é suficiente por causa do que Ele fez por nós. Expiação e triunfo. De novo, só vocês. Agora vamos ler os 2 versículos então. Vamos ler? Tendo cancelado, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, nesses 2 versículos, Paulo vai ao fundamento de tudo. Ele revela a chave de tudo. Presta atenção nessas perguntas. O que era necessário para Cristo ser a nossa plenitude? O que era necessário para Cristo ser a nossa circuncisão espiritual? O que era necessário para Cristo ser o nosso perdão da parte de Deus? Numa palavra, era necessário a cruz de Cristo. Agora que Paulo, o apóstolo, vai à causa de tudo. Agora que ele vai à raiz da nossa redenção. Note que a palavra cruz aparece 2 vezes nesses 2 versículos. E talvez a palavra teológica que melhor descreve o significado e o resultado da crucificação de Cristo é a palavra expiação. A expiação ocorreu por nós. A regeneração é em nós. A expiação é por nós. A palavra expiação significa remoção do pecado. Remoção, aniquilação, cancelamento, extinção do pecado e da culpa. A mensagem do verso 14 é, presta atenção, mensagem do verso 14: a nossa dívida com Deus foi pregada na cruz com Cristo, e assim foi cancelada e removida para sempre. É isso que Paulo está dizendo. Se você está em Cristo, se você é de Cristo, a sua dívida com Deus foi pregada na cruz com Cristo. Cristo a pregou na cruz, e assim essa sua dívida foi cancelada e removida para sempre. Agora a pergunta é: por que nós éramos endividados? Qual era a causa da nossa dívida? A resposta: nós quebramos todos os mandamentos da lei moral
de Deus. Porque nós éramos endividados com Deus? Porque quebramos todos os mandamentos da sua lei. Quebramos todos os mandamentos. E nós fizemos isso com atitudes, ações, palavras, pensamentos, motivações, omissões. Qual é a causa da nossa dívida? Está no verso 13. Transgressões. E, que mais? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Essa é a causa da nossa dívida. Transgressões, incircuncisão da nossa carne. Nós quebramos, tanto em nosso coração, com nossa natureza maligna, como com nossas ações, decisões, palavras, pensamentos. Nós transgredimos, violamos, cuspimos, pisamos, pisoteamos todos os mandamentos de Deus. Todas as ordens, todas as expectativas de Deus, nós violamos tudo. Manchamos tudo. E também não cumprimos a chamada lei cerimonial. E mesmo que nós cumpríssemos essa lei, era feita apenas de tipos e sombras, que não poderiam e não podiam remover os nossos pecados. Como você pode ler em Romanos, em Hebreus 10, 4 e 11. Então nós quebramos a lei moral de Deus, e nós quebramos a lei cerimonial, até porque não tínhamos como cumpri-la, e além disso, mesmo que cumprisse, não valeria de nada, porque essa lei apenas era sombras, ela tem sombras e tipos do que Cristo faria por nós, do que Ele seria e realizaria pelos pecadores na cruz. A lei cerimonial não tem como remover pecados, diz Hebreus, por isso foi necessário o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo. E portanto, queridos, a nossa dívida é muito bem justificada. Agora eu peço que você marque aí Colossenses 3, vai lá em Gálatas. Qual é a justificação da nossa dívida? Gálatas 3. Bem rapidinho, por favor. Gálatas 3. Verso 10. Vamos ler juntos? Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Olha bem, está nos dando a justificação da nossa dívida com Deus. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Ou seja, aqueles que esperam conseguir alcançar a salvação, perdão de pecados, vida eterna, por meio de praticar a lei de Deus, estão debaixo de maldição. Porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Isso significa, irmãos, que nós não tínhamos como pagar a dívida. Não tínhamos como pagar, e pelo contrário, só conseguíamos aumentá-la todos os dias. Essa é a determinação. Maldito o que não permanecer, o que não praticar perfeitamente todos os mandamentos da lei de Deus. Então nós não conseguimos pagar a dívida e cada vez aumentamos. Porém, ao morrer na cruz em nosso lugar, Cristo encravou, cancelou ali o registro da nossa dívida. Esse registro de dívida que era representado, simbolizado pelos mandamentos de Deus, que nós desobedecemos. Ao morrer na cruz, Cristo encravou, Ele cancelou toda a nossa dívida na cruz, porque cancelou o registro da dívida. Na época de Paulo, quando alguém era endividado, se escrevia num papel o registro da dívida. É como alguns hoje, né? Pendura aí. Então alguém era endividado, escrevia lá e pendurava num prego, em algum lugar. Ficava lá o registro. Enquanto não fosse pago, a dívida existia. E
Paulo está dizendo, Jesus pegou esse papel, e olha que o rolo era grande, né? O nosso rolo não era um papelzinho, não. Era uma Coca-Cola, um pacote de arroz, né? Um sorvete, um pote de sorvete daqui bom. Comprou fiado. A nossa dívida, irmão, a lista é infinita. Jesus pegou o escrito de dívida, carregou com ele sobre a cruz e o encravou lá. É isso que Paulo está dizendo. Encravou na cruz o nosso escrito de dívida, que era contra nós, porque desobedecemos seus mandamentos. E Paulo declara isso aonde? Em Gálatas 3,13 agora. Leia comigo. Gálatas 3, verso 13. Lemos o 10, agora o 13, todos juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, a maldição que estava sobre nós não é a dívida, a maldição é a consequência da dívida não paga. Jesus encravou, cancelou, encerrou tudo na sua cruz. É por isso que quando ele morreu, a última palavra que ele disse foi tetelestai. Está consumado. Está tudo pago. Esse é o significado de estar consumado. Ele declarou na cruz, está tudo pago. Olha aqui, eu encravei aqui a sua dívida. No meu corpo, eu encravei a sua dívida e apaguei-a nessa cruz. Louvado seja Deus. Agora eu espero que você entenda bem. Na cruz, Cristo não cancelou a lei moral. Essa lei é eterna. Ele cancelou a nossa dívida, não a lei moral. A lei moral de Deus é eterna. Mateus 5, 17 a 19. Portanto, quando algumas pessoas comentam esse versículo 15, mesmo comentaristas de renome, dizem que Cristo encravou na cruz a lei moral de Deus. Isso não é verdade. Porque isso não é verdade. Não se sustenta nem teologicamente, nem exegeticamente. Em nenhum lugar no Novo Testamento disse que Cristo cancelou a lei de Deus. E portanto esse versículo não pode significar cancelamento da lei moral de Deus. Talvez Paulo esteja se referindo, porque ele usa inclusive a palavra ordenanças, talvez ele esteja se referindo à lei cerimonial, essa sim. Essa foi abolida por Cristo. O que Cristo cancelou foi a dívida, a maldição da lei, e também cancelou a lei chamada cerimonial do Velho Testamento, porque essa já estava destinada ao cancelamento, já estava destinada à abolição na obra de Cristo, como você vai ler em Hebreus, e também aqui em Colossenses 2, 16 e 17. Cristo não anulou. O romano prepara uma procissão, e ele entra na cidade de Roma, numa procissão triunfal, recebendo as glórias da população, enquanto os soldados vencidos, os prisioneiros, vão atrás, sendo escarnecidos, humilhados pelo povo. E dizem que até o povo jogava coisas, diversos tipos de coisas nesses soldados. Era uma maneira que eles eram humilhados. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é isso. Pela sua morte na cruz e sua ressurreição, Cristo desarmou, subjugou Satanás e os demônios e fez deles objetos de zombaria para todos os eleitos de Deus e os santos anjos. Na cruz, Cristo desarmou, Cristo subjugou o diabo e seus demônios e fez deles objetos de desprezo, de zombaria para todos os eleitos de Deus e para todos os santos anjos. A cruz de Cristo foi o triunfo cósmico, o seu triunfo cósmico
sobre todo o mal. E a ressurreição e a ascensão dele foi a sua procissão gloriosa, levando cativos e humilhando eternamente os principados e potestades. Na sua ascensão e ressurreição estava a sua procissão gloriosa, levando cativos, humilhando para todo sempre o diabo e seus demônios. Então eu peço que você não esqueça que os mestres gnósticos defendiam que os espíritos elementares do universo eram deuses e mediadores entre Deus e os homens. Paulo responde respondeu a eles de 3 formas. Eles diziam: os espíritos elementares do universo são deuses, são mediadores entre Deus e os homens. Paulo respondeu a eles de 3 formas. Depois você lê Colossenses 1,16, Paulo diz em primeiro lugar: esses espíritos foram criados por Cristo. Eles são meras criaturas de Cristo. Colossenses 1,16. Segundo, esses espíritos estão debaixo do senhorio de Cristo. Eles estão debaixo do domínio absoluto de Cristo. Capítulo 2, 10, parte B. E terceiro, mais importante ainda, que o apóstolo diz, é que muitos desses espíritos são malignos e foram derrotados por Cristo na sua cruz. É o que ele está dizendo nesse verso 15. Agora preste atenção nessa pergunta, que é muito prática. Como Satanás e seus demônios agem contra nós? Eu vou citar apenas 4 coisas. Como Satanás e seus demônios agem contra os cristãos, os discípulos de Cristo? Eu vou citar apenas 4 coisas. Eles são tentadores, enganadores, opressores e acusadores. Satanás e os demônios vêm, se levantam, trabalham contra os cristãos. E eles são tentadores, enganadores, opressores e acusadores. Se deixarmos, eles podem nos causar muitos males. Se você deixar, o diabo e os demônios podem te causar muitos males. Nós precisamos lembrar, irmãos, que cada dia, que esses inimigos estão desarmados e envergonhados por Cristo. Desarmados e envergonhados. E, portanto, nós devemos combatê-los. Como? Combatê-los com a oração, a palavra e a expulsão, ordenando em nome de Jesus que eles se retirem das nossas vidas. Amém. Eles são enganadores. Eles tentam nos enganar. Eles são opressores, tentadores. Pedro diz que o diabo, eles andam em nosso derredor, procurando alguém para devorar. Nós precisamos combater as forças espirituais do mal. Combatê-los com oração, com vida de oração, com a palavra de Deus como Cristo, em Mateus capítulo 4, e com expulsão, ordenando em nome de Jesus que eles se retirem das nossas vidas. Eu espero que você grave isso, assim como a expiação de Cristo é o nosso livramento do pecado, ela também é a nossa vitória sobre as forças espirituais do mal. Como você pode ler em Efésios 6, verso 12. A expiação de Cristo é nosso livramento do pecado, e ela é a nossa vitória sobre as forças espirituais do mal. Portanto, concluindo, eu quero que você entenda isso. O que significa na prática a suficiência de Cristo? O que significa na prática a suficiência de Cristo? Tente despertar sua mente, porque isso é o mais importante.
Algumas respostas apenas. O que significa na prática a suficiência de Cristo para um cristão? Se você pertence a Cristo, se você segue a Cristo, em primeiro lugar, Cristo é a sua verdade e sabedoria. Você deve jogar fora todos os conceitos da religião, da filosofia, da ideologia, da psicologia, da ciência, que estão contra o ensino de Cristo. Todos os conceitos de qualquer tipo de ciência, de filosofia, de psicologia, de religião, todos os conceitos que estão contra a verdade de Cristo, a sabedoria de Cristo, você deve jogar fora. Segundo, Cristo é a sua justiça e perdão da parte de Deus. Você não precisa tentar merecer nada disso. Ele já é a sua justiça e o seu perdão. Fique em pé, por favor. Eu quero que você ouça os outros pontos em pé, para você, talvez, entender melhor, ouvir melhor. Estamos terminando. Então, lembre disso, escute aí, feche os seus olhos. Feche os seus olhos para você ouvir. Talvez assim você vai poder assimilar, receber melhor. A mensagem poderá entrar, a palavra poderá entrar mais na sua mente e coração. Ouça isso para nós orarmos. Não esqueça, Cristo é a sua verdade e sabedoria. Você deve jogar fora todos os conceitos do homem, do mundo, que estão contra o ensino de Cristo. Depois eu posso te passar os textos de cada um desses pontos, mas por enquanto só vou falar os princípios. Segundo, Cristo é a sua justiça e perdão da parte de Deus. Você não precisa tentar merecer nada disso. Ele é a sua justiça e perdão. Terceiro, querido, Cristo é a sua santificação. Nele você é santo aos olhos de Deus e recebe poder para viver em santidade. Quarto, Cristo é a sua paz. Paz com Deus, paz com o próximo e em seu coração. Ele é a nossa paz. 5. Cristo é a sua alegria. Ele é a sua alegria. Em comunhão com Ele você pode se alegrar, mesmo que te falte tudo. Em comunhão com Cristo você pode se alegrar. Depois você leia João 16, 22 e a carta aos Filipenses. 6. Cristo é o seu poder e a atitude positiva nas tribulações. Cristo é o seu poder, Cristo é a sua atitude positiva, vencedora nas tribulações, porque Ele te dá graça para isso. Ele te dá graça. 2 Coríntios 12, 7 a 10. 7. Cristo é a sua proteção e segurança, aconteça o que acontecer. Romanos capítulo 8. Entregue sua vida nas mãos de Cristo. Siga Ele, adore a Ele, louve a Ele cada dia, e você verá que Ele é a sua proteção e segurança. Romanos capítulo 8. 8. Cristo é a sua liberdade, liberdade incondicional. João 8, 32, 36 e a carta aos Gálatas. 9. Cristo é a sua vitória sobre o pecado, o diabo, o mundo e a morte. Ele é a sua vitória. O Novo Testamento todo tem muitos textos ensinando isso. 10. Cristo é a sua esperança. Você não deve ser, nem viver desesperado. Um cristão verdadeiro, um cristão bíblico, não pode, não deve ser, nem viver desesperado. Aconteça o que acontecer, porque Cristo é a sua esperança. E último, 11º e último, Cristo é a sua cura emocional e psicológica. Ele é a sua cura emocional e psicológica. Por quê?
Porque esses 10 pontos anteriores só podem levar a isso: cura do coração e da mente. Cura do coração e da mente. Contudo, querido, você só pode experimentar essa suficiência de Cristo através de 2 posturas: confiança nele e obediência a ele. Confiança nele em todo o tempo, em toda circunstância, em toda aflição. Reagir com profunda e total confiança nele e obediência a ele. Faça o que você sabe que ele manda. Faça o que você sabe que ele manda. E você experimentará a suficiência de Cristo. Em cada área, em cada situação da sua vida. Porém, talvez ainda lhe falte nessa noite a base de tudo, que é ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu te pergunto, você já entregou sua vida a Cristo? Você já está seguindo a Cristo como seu único Senhor e Salvador? Se não tiver, querido, eu convoco e conclamo você nessa noite: creia em Jesus Cristo agora. Confie, coloque a sua fé só na pessoa de Cristo e no que Ele fez. Pare de confiar em santos, em religião, em suas boas obras. Pare de confiar em qualquer outra coisa. Deposite fé somente na pessoa e obra de Cristo, para você ter perdão dos seus pecados, paz com Deus, justiça diante de Deus, vitória sobre o mal e vida eterna. Faça de Cristo seu Senhor e Salvador pela fé, e segundo, pelo arrependimento. Se arrependa. Pare de viver conforme o seu coração tem desejado, conforme o seu coração tem te impulsionado. Comece a ler a Bíblia, ler as Escrituras, participe dos cultos de uma igreja bíblica. Espero que nessa noite você escolha essa igreja. Comece a seguir Jesus, viver conforme as verdades dele. Deixe as verdades de Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo direcionarem, comandarem a sua vida.